Mateus 6, né? Mateus 5, 6 e 7, é toda a ética do reino de Deus, né? Toda a característica, né? O caráter de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Está em Mateus 5, 6 e 7, né? Que são as bem-aventuranças, né? Então, é a vontade dele para nós, né? Um dos maiores pregadores dos últimos tempos, ele ficou em Mateus 5, 6 e 7 na sua igreja quase 2 anos. E ele dizia: se a igreja vivesse tudo isso aqui, com certeza ela seria muito vitoriosa, né? Certo? E Mateus 6, Jesus nos fala, né, a importância de orar e como se deve orar. Então é importantíssimo, né? Jesus faz uma analogia entre aquele que é filho dele e aquele que não conhece a diferença das duas pregações, né? E como nós deveríamos nos chegar diante dele. Então vamos ler aqui Mateus 6, né? Do 5 ao 14, diz assim: e quando orardes, ele não fala assim se orardes, ele não fala assim talvez tu vá orar de vez em quando, ele fala de uma maneira que a oração para o cristão é uma coisa totalmente normal, uma coisa cotidiana, assim como para os cidadãos que pintam uma casa a tinta e usar o pincel é algo cotidiano, assim como ao mecânico que trabalha com carro, ou o padeiro que faz o pão. O instrumento do cristão é a oração. O que nos conecta com Deus é a oração. O que nos faz relacionar com Ele é a oração. Foi isso que Ele deixou para nós. Foi isso que Ele mandou nós fazer, né? Ele não diz, olha, se orares, não, ele diz quando orares, como se fosse algo cotidiano, algo normal, algo totalmente repetido, né? Não sereis como hipócritas, né? Hipócritas eram os atores daquela época, né? No grego, quer dizer, uma pessoa que representava algo que ele não era, né? Algo que a pessoa está representando, por isso vem a palavra hipócrita, né? É uma representação falsa, a pessoa está fazendo algo que não vive. Não seja como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, né? Aqui Jesus não está falando das pessoas que não são cristãs, mas ele está falando dos fariseus, dos escribas, né? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. Nos cantos era nas curvas, porque eram as ruas mais largas. Então, onde eram as ruas mais largas tinha mais gente. Então, a oração deles não era para Deus. A oração deles era para ser visto pelas outras pessoas. Era para ser notado, era para ser bajulado, era deles para eles, né? O canto aqui quer dizer o lugar mais povoado da rua, o lugar onde as pessoas seriam mais notadas, né? Parece, tanto é que na continuação já tem a resposta, ó. Eles gostam de orar nessa curva aqui, nesse lugar mais largo, onde tem mais gente, para ser visto pelos homens, né? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, né? O quarto que ele fala aqui, né, no grego, é a única parte da casa que não tem janela para a rua. O quarto no grego aqui, a palavra quer dizer a despensa, onde não havia contato com o público, onde a pessoa estava ali orando, mas ele não tinha contato com o externo, ele não tinha contato com a rua, com a via pública. Ou seja, ele fala da oração numa coisa íntima, uma coisa sem distrações, uma coisa totalmente você e Deus, uma coisa íntima. Não precisa ser espalhada. Aquilo que nós temos de intimidade, nós não gostamos que as outras pessoas saibam. Tem coisa que só nós sabemos e não gostamos que se espalhe, né? Então é isso que deve ser a oração. A oração deve ser isso, nós e Deus. Tem coisa que é só nós e Deus mesmo, deve ser assim, né? Certo? Então ele diz assim, ó, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Nos evangelhos
Esse é o nome mais dado que Jesus fala para Deus. Ele não se chama de Senhor, sempre Pai. Essa relação íntima, essa relação próxima, né? É o nome mais citado quando Jesus se relaciona ao Senhor nos Evangelhos, é sempre Pai. Essa coisa mais amistosa, essa coisa mais íntima, né? Feche a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, teu Pai que está em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Ah, pastor, mas aí a coisa não se contradiz. Jesus, quando orou pelos apóstolos, ele não passou a noite inteira orando, está lá em Lucas no capítulo 6. Ele também não disse lá em Lucas no capítulo 18 que nós devíamos orar o tempo inteiro sem jamais enfraquecer. Jesus não é contra as longas orações, Jesus não é contra as repetições, ele é contra as vãs repetições. Pastor, o que seria uma vã repetição? Uma oração sem sentido, uma oração sem inteligência, uma oração repetida, uma oração pensando que pela muita obra nossa nós vamos receber algo pelo mérito nosso, uma oração tipo um papagaio que repete, mas ele está falando coisas que não é do seu coração, não é da sua vida, é algo totalmente impensável e irracional, é algo repetido, é algo que ele aprendeu, ou muitas vezes lhe ensinaram que ele repetisse isso tantas vezes, mas ele não sabe nem porquê, né? Ele não sabe nem por que está fazendo aquilo, ele está fazendo aquilo de forma repetida, irracional, não está nem pensando o que está fazendo. É isso que ele condena aqui, vãs repetições, uma oração sem sentido, uma oração sem pensamento, uma oração sem contrição, sem arrependimento, sem exaltação a Deus, sem reflexão de quem Ele é, totalmente sem sentido. É isso que ele está falando, né? Certo? E ele diz: não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem, né? Eles pensam que por muito falar eles serão ouvidos, não sei, pelo mérito deles, pela sua obra. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, vosso Pai, antes já sabe o que tem de necessidade antes que você peça. Então, quer dizer, nós vamos falar sobre isso depois, essa contradição entre a soberania de Deus e a nossa necessidade de orar, né? Antes de nós falar alguma coisa, Deus já sabe tudo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas nós precisamos, nós dependemos dEle. A maneira de falar com Ele é orando, a maneira de se relacionar com Ele é se humilhando, né? Então, o fato de Deus ser soberano, o fato dele ser onisciente, não quer dizer que nós não precisamos orar, porque nós dependemos dele. Ele vai viver muito bem sem nós. Ele é Deus, Ele é totalmente completo, Ele é incriado, Ele é atemporal, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele não precisa nada de nós. Nós dependemos tudo dele, nós precisamos de tudo. Sem mim nada podeis fazer, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas eternamente. Amém. Certo? Então, mesmo que Ele seja soberano, nós oramos porque somos fracos, nós oramos porque somos infinitos, nós oramos porque somos dependentes de um Deus poderoso. Amém? Amém. Por isso oramos o tempo inteiro, né? E aí ele continua, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no... Ou seja, se o Pai é nosso, a oração está no plural, ele está orando por toda uma igreja que está localizada no mundo inteiro, que um dia foi adotada. Só ora Pai Nosso aquele que é filho de Deus, e para ser filho de Deus tem que se arrepender, o Espírito Santo tem que tocar no seu coração, e ele tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí nós somos filhos. Como nós falamos aqui, né, na quinta-feira, um culto tão abençoado, que fala de uma das doutrinas mais importantes da igreja protestante,
que se chama regeneração, novo nascimento. Todos são criaturas, filhos, são aqueles que um dia se arrependeram dos seus pecados, morreram para o seu eu e nasceram por obra do Espírito Santo. Amém? Amém. Por isso que Jesus disse, para Nicodemos: necessário você nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, certo? E o próprio apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas velhas, nosso passado, nosso pecado, a nossa condenação já passou, e eis que tudo se fez novo, A Bíblia fala também, Romanos, no capítulo 8, que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros e co-herdeiros da mesma salvação. Amém? Amém? Então, por isso que ele ora Pai Nosso, ora quem nasceu de novo. Pai Nosso, ora quem é filho de Deus. Porque nem todos são filhos de Deus, A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós éramos criatura. O dia que o Espírito Santo toca em nós, o dia que nós nos arrependemos, nós passamos de criatura para filhos de Deus, certo? E o filho aí no grego não quer dizer só questão de familiar, mas quer dizer natureza. Agora a presença de Deus está em nós por obra do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso nós podemos andar em novidade de vida. Por isso nós podemos andar glorificando a Deus. Por isso nós entendemos as coisas espirituais, porque nós somos templo do Espírito. E o próprio Jesus diz: o reino de Deus está dentro de nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém. Então é muito claro aqui. Por isso que ele fala Pai Nosso no plural. Ele fala de toda a igreja invisível, que não é visível, que foi lavada, remida pelo sangue de Cristo, confessou a Cristo como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, é nova criatura e tem a bendita esperança de estar no dia da glória. Amém? Amém? É isso que ele fala. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja. Como é que o nome de Deus vai ser santificado? O nome de Deus é perfeito, O nome de Deus é perfeito, é santo, toda a perfeição está em Deus, Aqui o sentido os 3 primeiros pedidos da oração que Deus nos ensina, as 3 primeiras partes estão sempre relacionadas com Deus. E muitas vezes hoje a igreja tem sofrido, porque nós sempre colocamos essa ordem alterada. Nós oramos por coisas nossas, nós oramos por petições nossas, nós oramos por coisas nossas e esquecemos do Deus que controla todas as coisas. Então, se você olhar a ordem da oração, a primeira parte da oração é toda relacionada com Deus. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele não pode ser mais santificado, ele não pode ser mais perfeito, ele não pode ser mais santo, mas o sentido que ele fala aqui é que a nossa vida, é que os nossos valores, é que os nossos pensamentos, as nossas direções, as nossas intenções, as nossas ações glorifiquem a Deus em tudo que nós damos, Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, Seja as coisas mais simples da vida, fazei para que Deus seja glorificado. Ou seja, então, Deus pode ser glorificado na nossa vida, ou Ele pode ser denegrido, da maneira que nós conduzimos, como nós se manifestamos, de como nós andamos diante dele. Então, a intenção aqui é que o nome dele seja glorificado, como está ali no Sermão do Monte, e os homens vejam as suas obras e glorifiquem o Deus que está nos céus, Aí
ele continua, a terceira parte da oração: venha o teu reino, venha o teu, o reino vem com oração. Como é que essas pessoas que estão lá fora, o pastor Jorge conheceu Jesus com 28 anos de idade, alguém orou por estar aqui, minha sogra orou, outras pessoas oraram, senão não estaria aqui. Amém? Vocês acreditam nisso? Vocês creem nisso? Eu creio piamente nisso, que nós só estamos de pé porque alguém ora por nós. Muitas coisas não acontecem, nós não vimos porque alguém está orando por nós. Amém? Amém. E muitas coisas aconteceram porque alguém orou. É a coisa que menos aparece e mais importante diante de uma igreja. É um ministério, não tem like, não tem canhão, não tem nada. É tu e o Senhor no secreto, né? Mas não tem uma igreja, não tem uma família, não tem um país, não tem nada que se sustente sem oração. Nada, né? William Bolt, né? Que era, vocês já viram esse ministério lindo que tem em todo o mundo aí, ó, que se chama Cruz Vermelha? Vocês já ouviram falar desse ministério? Talvez os irmãos não saibam, mas o fundador desse ministério era um cristão. O nome dele era William Bolt. Cruz Vermelha quer dizer o exército da salvação. Ele dizia que a igreja é o único exército que vence de joelhos. Amém? A igreja é o único exército que vence de joelhos. Venha o teu reino. Como é que o reino vem? Através da oração. Nós oramos para que Deus levante pessoas, para que a palavra de Deus, o que é o reino? É a vontade de Deus implementada na vida das pessoas. Ora, quando eu não conhecia Jesus, como é que eu andava? Segundo o curso desse mundo. Eu andava fazendo o que eu queria, porque eu andava segundo as tentações do meu eu. É assim que eu andava. Ah, pastor, mas tem gente que é boa, mas gente boa não vai para o céu. Porque a Bíblia diz que toda a nossa obra é como trapo de injustiça. A Bíblia fala claramente que a salvação não é por obra, mas sim por fé e graça, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Amém? Certo? Então o reino vem, o reino avança, quando os súditos do seu reino, que somos nós, que somos seus discípulos, oram. Se os súditos não oram, o reino não vem. O reino não acontece, né? Essa é a verdade. Apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados que atuam nas regiões celestiais. Se houve uma luta, se Satanás tentou a Cristo, imagina nós. Imagina naquela pessoa que está ouvindo a palavra, imagina naquela pessoa que está se chegando a Deus, o quanto Satanás não vai querer operar ali para que essa pessoa não se dobre diante do Senhor. E como é que isso vai acontecer? Nós vamos orar. Amém, meus irmãos? Nós vamos clamar. Oração não tem curso. Oração não precisa ir para curso nenhum. Não. Oração se aprende orando. Certo? Por isso ele diz: venha o teu reino, né? O que Jesus diz? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Como é que o reino vem? Quando o Espírito Santo começa a habitar na vida das pessoas. Quando é que o Espírito Santo começa a habitar na vida das pessoas? Quando a igreja começa a orar. Pouca oração, pouco Espírito Santo agindo. Muita oração, bastante Espírito Santo agindo. Amém? O povo falou aqui hoje, né? Eu estava ali, mas estava olhando outra coisa, mas o ouvido não estava ali. Prestando atenção, ele falou daquela parte lá de Atos 12, né? Onde Pedro está preso, Herodes está, é um dos Herodes daquela dinastia ruim que tinha lá, né? Certo? Herodes estava feliz da vida porque tinha acabado de decapitar Tiago, que era irmão de João, certo? E agora prende Pedro, né? E ele está feliz da vida porque ele vai querer matar Pedro depois da Páscoa. Então ele está ali. Mas foi assim como o Paulo disse. Mas lá em Atos 12, no versículo 5, se não me engano,
a Bíblia diz que a igreja fazia incessante oração pela vida de Pedro. Amém? Amém. E o anjo foi lá na cadeia. Sabe quem foi que buscar o anjo? Sabe quem buscou o anjo? A oração da igreja. Senão o anjo não ia. Amém? Então a igreja não tinha poder, a igreja não tinha bomba atômica, a igreja não podia fazer nada contra o Império Romano, a igreja não podia fazer nada contra a determinação que estava para que Pedro fosse sacrificado, para que Pedro fosse martirizado. A igreja tinha uma coisa para ela fazer, ela fez. Ela colocou os pés no chão e orou. Amém? E aí, meus irmãos, Pedro está lá, e Pedro agora não está negando. Pedro não está tomando Lexotan. Pedro não é igual à igreja brasileira hoje, né? Que toma um monte de remédio para dormir. Não, Pedro está tranquilo dormindo, roncando, Pedro, descansando. Ele está para ser morto. E Pedro está tranquilo. Pedro tranquilo, né? E aí vem um anjo do Senhor, né? E vai lá e tira ele de maneira sobrenatural, né? Pedro está amarrado a 2 guardas, e tem 2 guardas na porta de fora esperando ele, e as ataduras dele são totalmente desfeitas. Ele sai, os guardas não veem nada, a tranca, que era uma tranca forte lá fora, é aberta de maneira sobrenatural, porque a igreja clamou e orou. Amém? Todo o livro de Atos. Pastor, nós adoramos o livro de Atos, né? Nós que somos do meio carismático, do meio renovado, do meio pentecostal, nós adoramos a presença do Espírito Santo. E por que o livro de Atos é tão interessante? Começa a anotar e começa a tirar um tempo lá, perde um tempinho, ganha um tempo, né? A gente perde com o celular, com outras coisas, né? Ganha tempo quando a gente está com a Bíblia, né? Quando a gente está ali se meditando nas coisas de Deus. Então tu ganha um tempinho, começa a olhar o livro de Atos, vai ver que não há um capítulo do livro de Atos que não tem oração. Todos eles têm oração. Do 1 até o 28 tem oração. No capítulo 1, pega lá no versículo 13, 14, são 120 orando para que se derrame o Pentecostes. No capítulo 2, eles oram, se derrama o Pentecostes. No capítulo 3, Pedro e João, eles vão 3 vezes por dia lá no templo. Aí eles olham um cidadão que estava 40 anos no templo de Formosa. Eles: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Aquele homem é levantado de maneira sobrenatural. No capítulo 4, meus irmãos de Atos, eles oram e o lugar treme o lugar treme, e eles estão sendo ameaçados. Pedro já tinha sido preso 2 vezes, e eles não dizem assim: que tentação, que coisa do demônio, Senhor, dá um livramento. Não, eles oram assim: Senhor, olha essas ameaças e nos concede fidelidade, para que nós continuamos pregando para o teu reino ser implementado. Amém? O tempo inteiro no livro de Atos é isso aí. O reino é isso aí. O reino vem com oração, a mudança vem com oração, a ação do Espírito Santo vem com oração, a transformação vem com oração. Eu volto a falar para vocês: eu estou aqui hoje porque alguém orou por mim, senão eu não estaria aqui. E se nós queremos ver coisas diferentes nas nossas famílias, se nós queremos ver coisas diferentes em todas as áreas, precisamos orar mais. Né? Eu estou com muita tranquilidade de falar para os irmãos. Eu não falo para vocês, falo para mim também. Que antes de falar para vocês, a palavra corta a mim. Se eu estou falando é porque eu estou sentindo necessidade também de orar mais, né? E assim, meus irmãos, quando a gente se levanta para orar, se levanta tudo para a gente não orar. Aí isso é normal, isso é muito normal, né? Vai se levantar uma luta, vai dar um problema sério no teu serviço, para tu não chegar aquela hora lá, o dia que vai orar, vai acontecer qualquer coisa para tu não orar, porque Satanás não gosta de quem ora. Satanás não gosta, né? Porque a igreja é assim, né? Paulo vai falar que as armas da nossa justiça não são carnais, mas são poderosas em Deus.
está falando de oração também, certo? Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim no céu como no céu, né? Então, não é a vontade nossa lá no céu, né? Mas é a vontade de Deus aqui na terra. Essa é a verdade, né? Certo? O pão nosso de cada dia, né? Então, ele fala tudo no plural, vocês podem ver, ele fala da igreja, né? E ele não fala do pão do outro, ele fala do nosso, porque Deus é totalmente contra a ociosidade, né? Se vocês olharem a Bíblia ali, vocês vão ver que Deus sempre quis que o homem plantasse a sua terra, que o homem cultivasse, e a terra, ela nunca devia ser passada de uma família para outra família, devia sempre ficar na mesma família. Ele nunca incentivou a ociosidade. Desde antes do pecado já havia o trabalho. Quando as pessoas falam assim, o trabalho é problema do pecado, isso é besteira de quem falou, nunca leu a Bíblia, né? Na verdade, a consequência do homem sobre o pecado no trabalho foi o trabalho com egoísmo, foi o trabalho com estresse, foi o trabalho com angústia. Mas o trabalho é uma bênção para o homem, amém? E quando Deus coloca o homem no Éden, ele diz para que o homem dominasse a terra e cultivasse a terra. E o próprio Deus vai falar lá em Salomão, condenando a ociosidade, condenando a turma que vive lá do Bolsa Família, né? Dizendo que vai ter com a formiga, que a formiga junta no verão para depois passar o inverno tranquilo, né? Tu que observa o vento, tu que não olha nada, uma hora deita, uma hora não sei o que lá, espera as coisas acontecer. Não, olha para a formiga, olha como é que a formiga faz. É só pegar Provérbios 6, do 6 ao 15, né? Então o trabalho sempre foi uma bênção nas condições do Senhor. Então ele diz o pão nosso de cada dia. Ele não está falando do penduricalho, ele não está falando da Bolsa Armani, ele não está falando de carro de 700 mil, ele está falando da necessidade. Pão nosso de cada dia. Ele está falando que Deus vai nos dar aquilo que é necessário. O que é necessário Ele vai dar, né? O salmista vai falar no Salmo 37: eu fui moço e hoje sou velho e nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Deus vai nos abençoar. Aí ele continua, né? Toda essa parte da oração agora é a parte conosco. Primeiro a parte com Deus, depois ele trabalha com nós, né? E agora ele fala das nossas necessidades, né? Do nós trabalhar, do Deus nos sustentar, do Deus abrir as portas para nós possamos levantar todos os dias, as misericórdias dele se renovem sobre a nossa vida. Aí ele vai falar também sobre nós e o sentido da dívida impagável que nós temos. Perdoa nossas dívidas. Por que perdoa nossas dívidas? Por causa do nosso pecado. Não adianta nós sermos prósperos materialmente e estar condenado espiritualmente. Não adianta nada, né? Há uma igreja lá em Apocalipse, quando Deus fala ali das 7 igrejas, que é a igreja da Laodiceia, que ela se achava rica, que ela se achava materialmente muito bem, e o Senhor vai lá e diz para ela: tu é pobre, cega e nu. Porque materialmente tu está bem, mas espiritualmente tu está podre, não tem nada, tu está totalmente, né? Eu acho que hoje espelha um pouco o que nós estamos vendo. A igreja da Europa, a igreja norte-americana, a igreja da Europa hoje é considerada pós-cristã, né? Os bares, as igrejas estão transformadas em pubs, em bares. A Holanda, né? Um país de Armínio, está lá com exposição de lojas onde as manequins são nus, né? A Inglaterra nem se fala mais de evangelho, está quase pós-cristã. A Inglaterra que mandou os missionários para fundar os Estados Unidos que mandou missionários para o mundo inteiro. Hoje a Inglaterra, dia após dia, né? A Alemanha fechando milhares de igrejas. O que aconteceu, né? Faltou oração,
com a tua palavra, né? Certo? Tudo isso, meus irmãos, né? E ele fala: perdoa as nossas dívidas, ou seja, nós temos uma dívida impagável, né? Certo? Nós somos devedores diante de Deus, o nosso pecado é impagável. A Bíblia diz que não há nenhum justo sobre a terra. A Bíblia diz que ninguém pode se salvar sozinho. Nós carecemos do perdão de Deus sobre a nossa vida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, né? Ou seja, se nós queremos o perdão vertical, nós precisamos dar o perdão horizontal, certo? Se nós fomos perdoados por uma dívida que era impagável, que nós jamais poderíamos conquistar a nossa salvação, como é que nós não podemos perdoar o irmão que está do nosso lado? Então o perdão primeiro ele é vertical, depois ele é horizontal, né? Por isso que Jesus falou também: olha, se tu vai dar alguma oferta, vai lá primeiro, te acerta com o teu irmão, depois tu vem, né? Como que a gente vai negar o perdão se nós somos amplamente perdoados por Deus, né? Certo? E o perdão, aí depois tem aquelas inventações todas que eles fazem, essas coisas tudo, que quem perdoa não lembra, perdoa, acabou-se. Se lembra, não lembra, perdoa. Quem tem uma cicatriz fica ali, a cicatriz está sempre ali, está ali, vai lembrar talvez, né? Não somos irracionais, não foi tirado do pensamento. Eu acho que só quem perdoa e não lembra é quem deu alguma doença senil, que aí vai ter mais, vai lembrar, mas isso não quer dizer que não perdoou, porque muitas vezes a pessoa fez mal para a gente perdoou, mas vai lembrar. Isso é normal, isso é normal. Onde é que está isso na Bíblia, dizer que não deve lembrar? Não tem isso, né? Essa é a verdade, né? Certo? Ele continua dizendo assim, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos pecadores, e não deixeis cair em tentação. Ou seja, Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, certo? Pastor, é algum problema ser tentado? Não, eu acabei de dizer que Cristo foi tentado. É só você pegar Mateus 4, é só você pegar Lucas 4, fala da tentação de Cristo, né? E a Bíblia diz lá em Lucas, ele vai mais para frente ainda. Lucas ele diz que ele vai levado ao deserto pelo Espírito Santo, e depois das 3 tentações, Lucas ainda vai dizer que Satanás o deixa por um momento oportuno. O que quer dizer, pastor? Que ia voltar a tentar Cristo de novo. Se ele não deixou de tentar Cristo, quanto mais nós. Então o problema não é a tentação, o problema é nós sucumbirmos à tentação. O problema é nós deixarmos que a tentação entre no nosso coração. Por isso que lá em Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Mas não se resiste à tentação gritando, não se resiste à tentação determinando, como ensinaram para nós. Se resiste à tentação se aproximando de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais resistente à tentação você vai estar. Por que Davi caiu? Porque Davi estava longe de Deus. Era para o cara. O que os reis deviam fazer? Os reis deviam ir para a guerra. Davi não foi. Então foi fácil, ele foi assim, muito fácil para Satanás tocar nele. Ele estava no lugar errado, ele não devia estar ali, ele não estava fazendo a vontade de Deus, ele estava totalmente sucinto a acontecer aquilo ali, certo? Então, como é que ele ia resistir se ele não estava na vontade de Deus, né? Certo, meus irmãos? Então, qual a maneira de nós resistir mais à tentação? Se apegando a Deus, se aproximando a Ele, né, pela Sua palavra, se aproximando a Ele em oração, contando a verdade para Ele. Só Deus, eu estou ruim disso aqui mesmo. Para que ser hipócrita? Eu não tenho vontade de orar. Ler a palavra para não suplício. Fala a verdade. Para que nós vamos inventar para Ele? Ele sabe tudo, né? Não tem problema. Ele sabe, Ele é Pai, né? O que o Paul leu aqui hoje? Olha, tu vai pedir para ele um pão, ele vai te dar um pé. Qual pai que tu vai pedir ali um peixe, ele vai te dar um escorpião? Então sejamos verdadeiros, né? A nossa oração
muito mais do que longa, ou muito mais do que meritória, ou muito mais do que bonita, ela precisa ser verdadeira. É isso que Deus se agrada. É isso, é um coração. O que ele fala lá no Salmo 51? Um coração contrito, um coração quebrantado, ele jamais desprezará, né? Então, quando a gente se aproxima de Deus, fala a verdade, né? Certo? Então é assim que. Então, para nós resumirmos, meus irmãos, só para nós irmos ali para o. Por que nós oramos? Então, nós oramos por quê? Porque dependemos de Deus, né? Deus é soberano, como o povo falou aqui, certo? Deus sabe. Ah, pastor, como é que tu sabe que Deus sabe? É só olhar na Bíblia. Só tu pegar João 1,48, né? Natanael vai lá e fala para o nosso amigo Filipe, diz assim: olha, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele dá uma caçoada dentro de Jesus, né? Aí Jesus diz assim: eu vi que tu é um israelita sem dolo, eu te vi lá embaixo, lá daquela sombra, quando estava, né? Deus viu, sabe lá o que Natanael, na Bíblia não fala o que ele estava fazendo lá, mas sabe lá o que Deus viu ali, né? Mas ele viu, amém? Vocês se lembram daquela passagem quando Deus encontra, né? Encontra Paulo no caminho de Damasco. Paulo está indo para arrebentar com todo mundo, ele não podia ir em Damasco, recebeu umas cartas para ir em Damasco. Aí daqui a pouco cai aquela luz, uma luz maior do que o sol do meio-dia, uma voz que só falava com Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí Paulo diz: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele quem tu persegues. Por quê? Porque a igreja não é do pastor Jorge, a igreja não é de denominação nenhuma, a igreja é comprada e lavada pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. Aí Paulo cai, fica cego, anda 3 dias. Aí Deus vai lá, usa Ananias, que está fazendo. Ananias está fazendo o que, pastor? Orando. Ananias está orando. Aí Jesus vai lá e diz: vai lá e vai falar com Paulo. Nossa, o Ananias, eu acho que, olha, meu Deus do céu, acho que tremeu a orelha, tremeu a perna, tremeu tudo aqui, mas eu acho que era a mesma coisa que você vai lá no Irã e vai, aquele cara que vai tocar a bomba, fala para ele que Jesus ama ele, mais ou menos assim, era falar com Paulo. Você tem certeza, Senhor, que vai lá, fala com ele, mas tu não vê quantos males esse homem tem feito? Não, mas eu vejo tudo. Como que eu não vejo? Fui eu que te criei, Ananias. Tu mora por causa de mim, Ananias. Eu faço tudo, Ananias. Como que eu não vejo? Vai lá, entra na rua direita, porque ele está orando. Então, Jesus já viu, o Senhor já viu Paulo orando. Então, Deus vê tudo, meus irmãos. Deus vê tudo, nós oramos, né? Deus é soberano, Deus vê tudo, mas nós dependemos dele. Nós dependemos dele. Nós oramos porque dependemos de Deus. Amém? Né? Como o salmista, como Davi dizia: levanto meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Esse que não toscanejará, nem dormitará o guarda de Israel. Como Josafá dizia: olha, vai vir uma multidão, vem uma rapaziada contra nós, mas os nossos olhos estão continuamente postos em Ti. Amém? Então nós oramos porque dependemos de Deus. Nós oramos, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos. Quem é os humildes? Humilde não, coitado. Humilde não é o que recebe Bolsa Família. Humilde não é o que mora numa casa simples. Humilde é aquele que se quebranta diante de Deus. Humilde é aquele que não é autossuficiente. Humilde é aquele que sabe que tem todas as coisas e não. Humilde é aquele que é totalmente dependente do Criador e sustentador de todas as coisas do nosso Senhor. Esse é o humilde, né? Por isso a Bíblia diz, né? Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, que Ele a seu tempo vos exaltará, né? Certo? Nós oramos também porque nós oramos porque precisamos de um relacionamento com Deus. Precisamos. Ah, pastor, quando é que esse relacionamento foi quebrado? O pecado. O pecado acabou o nosso relacionamento e quebra ainda. Por isso que nós temos que se arrepender a vida inteira. Arrependimento não é só quando tu entregou a tua vida para Jesus.
Qual é a oração mais primordial na nossa vida? Quando nós somos lá e confessamos Cristo. Se nós não confessamos Cristo, meus irmãos, nós não somos filhos. Nós não somos filhos. É só você olhar aqui, ó. Pega o Salmo 32 para você ver, por favor. Pega o Salmo 32 ali, ó. Salmo 32 é oração, é um salmo penitencial ou um salmo de confissão, né? Certo? Esse salmo foi realizado depois que o nosso amigo Davi pecou. Ele provavelmente escreveu esse aqui e escreveu o 51 também, certo? E Davi vai dizer assim, ó: bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que saciado, é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quando o homem pecou, lá no Éden, o homem fez uma roupinha ruinzinha lá de planta, certo? E se escondeu, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos coloca distante de Deus. E aí, Deus vai lá e chama: ô Adão. Aí a turma diz assim: mas pastor, Deus não é onisciente, onipresente, por que ele perguntou para Adão onde é que ele estava? Deus sabia onde Adão estava. É só pegar o Salmo 139. A Bíblia diz que antes que nós nascêssemos, Deus já sabia toda a nossa história, até os dias da nossa vida já estava ali contado, tudo estava ali. Antes que nós fomos informe, que nós estávamos se formando, Deus já sabia tudo, até que tu estava aqui hoje, Deus já sabia, até que o pastor ia pregar aqui hoje. Se ele não quisesse, eu não estava aqui, né? Certo? Deus está perguntando para ver se o cabra sabe onde é que ele está, o que ele fez, né? O que tu fez, ô Adão? Porque eu escutei a Eva, eu peguei, então eu me escondi. Ele falou: eu me escondi. Aí ele fez aquela roupinha, né? Essa roupinha ruinzinha para tapar o pecado. O que é essa roupa ruim, pastor? É simples. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ia na igreja, aí eu ia ver lá, tinha uns homens que adulteravam, faziam um monte de coisa errada. Aí era aquele tempo do romanismo, né? Aí o padre ia lá, botava a hóstia, ele ia a primeira, ou então ele dava um monte de caridade. Isso aí é o que o homem pode fazer. Só o que pode cobrir o nosso pecado é o sangue de Cristo Jesus. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Não é coberto com obra, não é coberto com caridade, não é coberto com igreja, não é coberto com tradição, é coberto com o sacrifício de Cristo aplicado sobre o nosso pecado. Amém? Só isso que pode cobrir o pecado. Só isso. Por isso que se você ver lá no pecado original, você vai ver que o que Deus fez para cobrir o pecado de Adão e Eva, Ele imolou um animal e colocou em Adão e Eva roupas de pele de ovelha. E para imolar um animal, para fazer um sacrifício do animal, tem que verter sangue. E lá no Éden já se falava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Porque antes da fundação do mundo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, fala assim: o Deus que foi planejado antes da criação do mundo, certo? Já fala do Deus que seria o Cordeiro que se ofereceria em sacrifício para que nós fôssemos reconciliados, para que o relacionamento nosso com Deus fosse reatado e que nós pudéssemos orar de novo e ter relacionamento com Deus. Amém, meu irmão? Então, enquanto esse relacionamento não for reatado, a nossa oração bate e volta. A nossa oração vai e volta, vai e volta. Então a primeira coisa que nós fizemos, a primeira oração é nós confessar o quanto nós estamos longe de Deus, o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos, né, dele. Por isso que nós oramos, né? Nós oramos porque só Deus, através de Cristo, pode nos voltar a ter relação de novo, né? Ou seja, a nossa relação estava cortada. Cristo, Deus manda o seu Filho, né, para que Ele amasse o mundo, para que se desse pecado, para que nós que estávamos condenados pudéssemos ser inocentados. É isso que acontece. Por isso que nós devemos orar, porque agora nós temos um relacionamento diferente, não de obra, não de tradição,
Mas agora nós podemos orar como Davi dizia: Ele é o meu pastor, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha herança. Amém, meus irmãos? Amém. Então por isso que nós oramos, amém? Para nós já ir vendo. Outra coisa que nós vamos ver aqui, outra coisa que a gente vai ver ali, lá no versículo 5 e 6, para os irmãos acompanharem, mais 5 minutinhos, certo? Então, Mateus 6, 5, 6, primeira coisa que nós vamos ver ali, primeira coisa, então, nós oramos porque somos filhos, e o Pai é nosso, né? A oração deve ser secreta, certo? A oração deve ser algo íntimo. Pastor, então nós não podemos orar na igreja tudo junto? Pode sim, mas não deve deixar de haver a oração secreta. As duas se complementam. A oração na igreja é ótima, mas jamais exime a oração secreta. Pastor, e qual é a motivação de nós buscar a Deus? Qual é a motivação? Tem um pastor que eu gosto muito dele. Para mim é o melhor que tem aí hoje, um dos caras mais bíblicos que tem. Não é um grande pastor, não é um grande midiático, mas eu vejo muita contrição nesse homem, eu vejo muita verdade na vida desse homem. O nome dele se chama Luiz Saião. Luiz Saião, disse assim: o motivo de nós buscar a Deus em oração deve ser antes a saudade dele do que a necessidade de socorro. Amém? Vou repetir para os irmãos. O motivo da nossa oração deve ser antes a saudade dele do que a necessidade de socorro. Ou seja, nós temos que orar pelo que ele é e não por aquilo que ele pode nos dar. Amém? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é cheio de misericórdia, Ele é tudo, né? O motivo, esse era o motivo de Davi. Quer ver uma coisa? Pega o Salmo 42, né? Em algum momento na vida, né? Davi, ele não pode mais adorar a Deus, ele não pode mais ter aquele relacionamento que ele tinha, não tinha mais aquela liberdade, né? E lá no Salmo 42, no versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Não é do Deus morto, não é uma religiosidade, não é de uma imagem. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, enquanto me diz de noite: aonde está o teu Deus? Aí Davi lembra daquela liberdade que ele tinha. Lembro-me dentro de mim que a minha alma se derramava quando eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Ele fala de um tempo em que ele tinha essa liberdade e que eu acho que ele deve ter perdido, né? Então Davi ora com a mesma oração, né? Que o cara, ele chega todo confuso lá no Salmo 73, né? Que ele vê a prosperidade dos ímpios, né? Ele vê tudo aquilo lá, o Asaf. Aí quando ele se encontra com Deus, ele diz: o que tenho eu no céu além de ti? Ele fala. Amém? Certo? Outra coisa que nós vamos ver, meus irmãos, é que um cristão não usa de vã repetições. Capítulo 7 e 8, como eu expliquei para os irmãos, eu nem vou repetir isso aqui, certo? Não quer dizer que você não pode orar a mesma coisa que você está orando pelo seu filho, né? João Wesley orou para o seu amigo 58 anos. Não viu o seu amigo se converter. Diz que ele morreu, depois o cara se converteu. Amém? Então, o próprio Jesus, ele vai repetir a sua oração. Quer ver aqui, Olha, pega aí Mateus 26, 44, faz favor. Só para nós entender direito, para não entender errado. Mateus 26, 44. Jesus mesmo repete. Quer ver uma coisa? Olha aqui, Então, Jesus, lá no Getsemane, quando ele faz aquela oração que soa gotas de sangue, então voltou para os discípulos e disse: ainda dormes e ainda repousais? Eis que deixa eu ver, só porque é 44, não é esse aqui, desculpa. Deixando ele novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então o que Jesus ele condena não é a repetição, não é a oração longínqua, mas é a oração sem sentido. Eu me lembro uma vez, eu estava numa igreja, aí o pastor falando bem lentamente assim, ele era menos nervoso que o pastor Jorge, né? Bem tranquilo, os irmãos já sabem o que eu estou falando, né? Irmãos, então agora vai abrir o sétimo selo, falando da tribulação, né? Falando da grande tribulação.
Aí daqui a pouco gritou um irmão atrás, glória a Deus! Aí o pastor assim, bem tranquilo, misericórdia, irmão. Glória a Deus. Então quer dizer, o que Jesus condena é isso. É expressão sem sentido. Né? Muitas vezes nós ouvimos aqui e repetimos. E nós não estamos nem sabendo o que estamos falando. Essa é totalmente sem fundamento, né? Então é isso que Jesus condena, né? Nós replicar, nós repetir, nós orar sem verdade, nós orar irrefletidamente, nós orar sem a vontade de Deus que está na sua palavra, nós orar em pecado, tudo isso, é isso que ele está falando, certo? A oração que agrada a Deus, lá no versículo 9 e 10, né? Sempre o que? Né? Oramos para o Pai, certo? E o Pai nosso, porque nós somos nascidos de novo, nós agora somos filhos de Deus, conforme está lá João 1, 12 e 13, certo? E oramos, não que seja feita a nossa vontade, certo? Mas a vontade de Deus aqui na terra, né? Certo? Então, nós devemos orar o quê? Para que o reino avance. Esse é o principal. Vai ficar tudo, meus irmãos. Nós não vamos levar nada. Vocês não estão vendo aí, ó, a brigaçada que está o Teherã, nos Estados Unidos, ó. Está perto do fim já, né? Quando Jesus foi preso, Pedro foi lá e pum, cortou a orelha do mal, né? Aí Jesus disse, olha aqui, botou a orelha do cara ali e tal, né? O que Jesus disse? Olha, se eu quisesse, tinha um monte de gente para me ajudar. Pai, né? Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo, né? Nós estamos muito aqui ainda. Nossos pés estão muito aqui ainda. Nós temos que se desprender um pouco daqui, né? Certo? Essa é a verdade, certo? Nós temos que entender, meus irmãos, nós estamos fazendo tudo errado. Essa é a verdade. E eu estou na mesma tribo junto, estou igual também. Nós estamos preocupados, comendo os dedos, ansiosos. Por quê? Porque nós estamos invertendo. Nós não estamos colocando tudo em Deus primeiro, não estamos procurando o reino dele primeiro, não estamos procurando o reino, buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, você acrescenta. Amém. Ah, mas eu preciso trabalhar. Ninguém está dizendo que não precisa trabalhar. Ah, mas eu preciso cuidar. Ninguém está dizendo que não precisa cuidar do teu filho, mas coloca tudo diante de Deus primeiro. Amém. Tanto é que nós fizemos isso, meu irmão, porque às vezes quando a gente sai rápido, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não ora. É a primeira coisa que a gente faz. Mas comer a gente come, tomar banho a gente toma, ligar o carro a gente liga, trabalhar a gente, mas orar a gente deixa para depois. Por quê? Porque nós invertemos as coisas. Nós tudo. Eu também faço assim, né? Também. Então nós temos que começar a inverter. Amém? Né? É isso aí. Vamos orar para acabar então? Amém? Vou chamar aqui os aniversariantes do mês. Vem cá, Rubem. E o Gabriel. Tem mais alguém que aniversariou aí no mês de fevereiro? Tem alguém no mês de fevereiro? A irmã? Como é que é o nome da irmã? Diana. Diana, vem cá com as suas filhas, que eu quero orar por você. Vamos lá. Vamos orar por essa turma. Mais alguém em fevereiro aí? Não? Pode vir aqui na frente. Sim, sim. Fevereiro, março, não tem problema. Levanta essas mãos aqui. Nós vamos orar por esse povo aqui, pela Diana. Como é que é o nome dessas moças, Diana? Essa aqui é a Betina e a Maria. Betina, né? Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, Pai, pela vida do Gabriel, pela vida do Rubinho, pela vida da Diana, das suas filhas. Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Sim, Deus. Até aqui, Senhor, as tuas misericórdias têm sido renovadas na vida dessas pessoas. Nós te louvamos, Pai, porque um dia tu abriu os olhos dessas pessoas para elas reconhecer o quanto Cristo é o Salvador e o Senhor das suas vidas. Pai, que tu possa abençoar a vida deles, que cada dia, Pai, eles possam estar divulgando o teu reino, possam estar mostrando às outras pessoas, com as suas famílias, com a sua vontade, com a sua vida, o quanto Deus é bom nas suas vidas, o quanto Deus é misericordioso com eles, o quanto o Senhor tem sido favorável para eles.
Senhor, nós abençoamos, Pai, essas pessoas, a família da Ariana, a família do Robinho, a vida do Gabriel, Senhor, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Cristo. Que a vida deles, Pai, possa cada vez mais refletir a glória e a vontade de Deus na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós agora te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, venha o teu reino. Venha, Senhor, venha o teu reino, santificado é o teu nome, Senhor. Senhor, trabalha nas nossas vidas, Pai. Trabalha para que, como o teu servo falou, que a saudade do Senhor seja o principal motivo de nós te procurar e não o socorro, Pai. Que nós possamos dizer como Davi dizia: a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de ti como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede pelo Deus vivo. Senhor, trabalhe em nossas vidas, Pai. Renova o nosso coração, volta a nos dar vontade de orar, volta, Senhor, a nos dar pelo menos, Senhor, vontade de lutar contra a nossa carne, vontade de lutar contra a nossa comodidade, que nós possamos cada vez mais, Senhor, buscar a Ti em oração, Senhor, que nós possamos entender que o Teu reino só vem com oração, que Tu age por meio da oração, tanto é que Tu nos falou, Senhor, que a Tua casa seria chamada casa de oração. Senhor amado, muda a nossa maneira de viver, que nós possamos priorizar a Ti em oração, que nós possamos ter saudade de ouvir a Tua voz, de ouvir Tu falar, assim como Tu, Senhor, assim como Tu usou, Senhor, aquela igreja para abençoar a vida de Pedro, assim como Tu usou Pedro para ir na casa de Cornélio, assim como Tu fez tantas coisas em toda a Tua palavra, quando aquelas pessoas estavam orando, Pai. É a maneira que Tu te manifesta, é a maneira que Tu respondes, Pai, quando nós oramos, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a que o Teu reino seja implementado. Nos ajuda, Senhor, a orar não pelas nossas coisas, não pelos nossos desejos, mas nos ajuda a orar para que a Tua vontade no céu seja feita aqui na terra. E eu creio, Senhor, que a maior vontade Tua não é carro, não é bolsa, não é apartamento. A maior vontade Tua é que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e cheguem à salvação. Senhor, e para isso Tu usa pessoas tão imperfeitas como nós. Todos nós, sem exceção, podemos orar. Todos nós, sem exceção, podemos ter uma vida contigo. Senhor, muda o nosso cotidiano e nos volta, Senhor, a Tua intimidade, Pai, a nossa oração nessa noite. Nos volta, Senhor, a dar sonhos na Tua igreja, nos volta a falar pela noite, nos volta a falar pela Tua palavra. Aqui, Senhor, a Tua palavra nos diz que se nós crescêssemos, nós viríamos a glória de Deus. A Tua palavra nos diz para nós ir, para pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas e que dia após dia o Teu reino avance, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, que pessoas sejam curadas, e esses sinais iam seguir aqueles que creem. E nós cremos, Senhor, nós cremos que Tu ainda faz maravilhas. Nós cremos que Tu ainda restaura famílias. Nós cremos que Tu ainda salva pessoas. Senhor, que Tu possa atuar nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Nós deixamos esse lugar, mas não a Tua presença. Que o amor de Deus, a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada vida, em cada pessoa, em cada família. Estamos despedidos. Amém.